Oiê! Que bom que você chegou até aqui. Esse é um espaço seguro e verdadeiro, feito para você que quer parar de se sentir sozinha e recuperar força depois da separação. Aqui a gente fala aquelas verdades, sabe? Que a gente finge que não vê. Eu sou Michelle Occhiusi, terapeuta e especialista em ajudar mães separadas a reconstruírem suas vidas com leveza, confiança e propósito. E principalmente a nunca mais se sentirem sozinhas. Eu trabalho há mais de 13 anos orientando mães a superarem a culpa, a retomarem seus sonhos e a se reconectarem com elas mesmas. E olha, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma frase que ecoa na cabeça de muitas mães separadas. Eu não tenho mais idade para recomeçar. Quando eu escuto isso, eu realmente paro para pensar o que está por trás desses pensamentos. E eu entendo, porque eu também pensei isso. Eu tô no meu terceiro casamento. E quando eu me separei do meu primeiro marido, meu filho tinha 1 ano e 8 meses. E eu lembro que eu fiquei profundamente frustrada, chateada, magoada de não ter conseguido manter aquela família, aquele sonho, aquele projeto. Eu lembro de entrar no altar e do lado estava meu pai e cantar, e meu marido possível, futuro, estava ali na frente me esperando. E eu lembro de dar esse primeiro passo na igreja, tendo a certeza que daquele passo seria para o resto da minha vida. Eu não imaginava o que era passar por um rompimento familiar. Eu venho de uma família onde meus pais são casados, meu pai hoje é falecido, porém todas as lembranças que eu tenho do meu pai e da minha mãe são juntos, cuidando um do outro, estando juntos ali, cultivando a família. E quando eu me vi num casamento que mais me doía do que me fazia bem, e eu optei, junto com o pai do meu filho, que a gente iria se separar, aquilo foi uma bomba para mim. Eu vivi uma das maiores dores da minha vida e de uma forma dupla. A primeira dor foi da menina que estava entrando naquela igreja e que de repente tudo se apagou. Ué, mas cadê meus sonhos? Calma, mas meus planos e meus projetos? Pera, agora eu não tenho pai dentro da mesma casa. Como é que funciona isso? Mas meu pai e minha mãe moram na mesma casa, mas e eu? Como que vai ser isso? Como que é viver numa casa separada do pai do meu filho? Muitos pensamentos e ao mesmo tempo com uma vontade de sair daquele casamento que estava tão tóxico para nós dois. E essa foi uma dor. A outra dor foi olhar para o meu filho, né? E perceber um menininho tão pequenininho de 1 ano e 8 meses querendo estar comigo e ao mesmo tempo tinha que escolher, né? Ou ele estava com o pai ou ele estava com a mãe. Claro que nessa idade ele não escolhia, porém todo o corpinho dele por dentro se dividia a cada vez que ele ia para casa do pai, a cada vez que ele ficava comigo. Então foi uma dor muito profunda, de verdade, ter que enfrentar esse processo, né, de separação. E de quem que eu estava me separando? Eu não estava só me separando do pai do meu filho, do meu marido, meu namorado. Eu estava me separando da Michelle esposa. Eu estava me separando daquela personagem que eu passei uma vida inteira desejando ser e que eu parei de ser. De repente eu não era mais esposa, eu não tinha mais marido. Estado civil, divorciada, né? Ou solteira. Não era esse meu plano, não era esse meu projeto. O meu projeto era outro. Então eu entendo a dor e o medo de recomeçar. Depois que eu fiquei 1 ano sozinha, porque eu não tive coragem de ficar com ninguém, confesso, eu comecei a sair com uma pessoa e casei novamente. E aí a gente teve alguns desafios com o pai do meu filho, toda uma gestão que eu conto isso num outro vídeo, e me separei de novo. E aí, quando eu me vi, eu tive que recomeçar mais uma vez. E agora eu tive que recomeçar com 2 ex-maridos, com um filho do primeiro casamento, um aborto do segundo casamento e um projeto falido de família. E eu pensava, ok, eu faço o que com tudo isso que eu aprendi? Eu entendo o medo. O medo de recomeçar é diferente do começar.
Tudo bem, quando a gente começa, a gente também sente medo, porque a gente tem medo do novo, daquilo que a gente não conhece. Agora, recomeçar é você ter medo daquilo que você já viveu e que agora você pode viver de novo. Então é como você tá andando numa estrada e você cair. Você não sabia que tinha um buraco ali. Agora, pegam você, colocam você lá no início da pista e fala, anda de novo por esse processo. Você fala, eu já sei que nessa estrada tem um buraco. E agora? Muitas falam, eu não sei aonde é esse buraco, eu não lembro como que eu faço isso. E se eu não conseguir pular esse buraco? E se de repente eu tropeçar um pouco antes e cair de cara com o buraco? E se esse buraco for maior do que eu lembro o que é? E aí, quer saber? É melhor eu nem sair daqui. Eu vou continuar onde eu estou. E aí a verdade é que você não sai do lugar. Agora, se a gente ainda usar essa analogia aí da estrada com buraco, desse caminho com buraco, quando você entra no novo, você não sabe que tem um buraco ali. Então você é pega de surpresa, né, com as coisas que acontecem na sua vida. Quando você sabe que o buraco está ali, você já sabe que tem um buraco ali. Então você entra para aquela estrada com essa bagagem, com esse aprendizado, com essa história, com essa experiência. Então, recomeçar, claro, dá mais medo do que começar, né? Recomeçar é você saber que pode dar errado e mesmo assim você ir. Começar, você só tá com planos, sonhos, projetos. E aí tem algo, né, na nossa vida de mãe que é fácil a gente trazer como comparação, que é a chegada dos filhos, né? Quando você tá grávida, você faz o quartinho do bebê, você usa, né, aquelas roupas de gestante, imaginando que logo mais o seu bebê vai chegar e você vai estar naquela poltrona num dia de sol, batendo aquela brisa no rosto e você vai olhar para o seu bebê amamentando tudo certinho e você acha que você vai sair da maternidade? Vai ser assim, desse jeito no primeiro dia. Aquele leite abundante você dando de mamar, né? Com tudo lindo ao redor. É uma fantasia. É uma fantasia de uma menina que brincava de boneca e que engravidou e aqui tem a única experiência que ela teve na vida com o bebê são as bonecas. E aí esse bebê chega no nosso colo e aí não dá para balançar num dia de sol em muitos momentos, porque o peito tá doendo, né? Ou o peito tá cheio demais, ou o bebê chora o tempo todo e você não tá mais com tanta paciência assim, você tá irritada. E é isso. Às vezes recomeçar é ter um segundo filho, né? É diferente. Você não tá mais tão fantasiosa assim. Você tá animada com a chegada e ao mesmo tempo você sabe do que pode vir, né? Você sabe dos desafios de ser mãe, você sabe. Então você vai mais manjada, você vai mais, né, esperta. Agora, claro que um filho é uma bênção e a gente recebe os filhos com amor, com carinho e a gente tem muito amor em troca e disso a gente não duvida e por isso que a gente recomeça. A gente quase que esquece, né, os desafios dos primeiros anos de vida da criança e vai lá tem o segundo e vai lá tem o terceiro, porque existe um amor ali de mãe para filho e que nunca acaba. Diferente de um casamento, né, onde você tem um recomeço de uma história amorosa e que aquela história vai te dar uma vida e você, de alguma maneira, vai ter que viver novamente, vivendo essa vida amorosa, mas ela pode acabar esse amor um dia, né? Diferente do filho, ele pode acabar. E olha, gente, se você não encara que tudo que a gente vive nessa vida são experiências importantes para você recomeçar a sua história, realmente, você não consegue recomeçar. Agora, você é nova. Gente, a faixa aí dos 35 e dos 45 anos, a gente tá na fase da sabedoria. Os 40 anos é a fase da sabedoria. É a fase onde você consegue perceber que você pode sim recomeçar.
E olha, segundo o IBGE, em 2023, a maior parte dos divórcios no Brasil, eles acontecem entre 30 e 39 anos. E tem um estudo de psicologia do desenvolvimento que mostra que entre os 35 e os 40 anos é comum uma fase de avaliação de vida, sabe? Eles chamam isso de mini crise da meia-idade, que tem um lado bom, né? Que é o momento em que você vai reavaliar a sua vida. E eu imagino, para mães separadas, pelo menos, né, falando um pouco do que eu passei, do que eu atendo em consultório, das histórias que eu escuto, isso é traduzido como quem eu sou sem um relacionamento, né? Ou como que eu quero viver os próximos 10 anos. A separação nessa fase coincide com uma fase de idade, um período aí da idade, que são esses 40 anos, que é um período de reavaliação. É um período de recomeçar, de você olhar para a sua vida e entender como que eu vivo disso, né? Em como eu vivo com isso a partir de agora. E obviamente que tem desafios, né? Você lidar com a culpa, com o fato de você prejudicar o filho, quebrar a família, esses pensamentos, né? Toda a pressão social, a cobrança de ter alguém, né? E de não perder tempo, porque você já tem 40 anos, você tem que correr, você tem que achar alguém. Então, claro que existem desafios como a sobrecarga, porque afinal você tem que lidar com o trabalho, com o filho, com a casa, com a vida emocional sozinha. Obviamente que a separação nessa fase tem os seus desafios, como todas as fases. O que eu trago é que é um período aí de recomeço. É um período onde a mulher ela não está mais disposta a viver uma vida carregando coisas que não a faz feliz. É um período de avaliação, né? E as coisas positivas é que você ainda tem energia de vida, sabe? Ainda é uma fase com vitalidade para você criar novos caminhos. Tem uma maturidade emocional. Já não é, sabe assim, aquela ingenuidade dos 20 anos que você ainda não tinha tanta clareza, você tem mais clareza sobre os limites e sobre os desejos. Isso são alguns benefícios desse recomeço. Você está recomeçando com uma bagagem diferente, com uma nova oportunidade de história, porque você já tem coisas e experiências para viver, né? Construção de novos relacionamentos, ele vem de uma forma mais consciente, com base no que você aprendeu no passado. Ele é um lugar diferente, é uma fase mais propícia para você recomeçar. Sem contar que é uma fase que você não está começando a carreira, pelo menos algumas, né? Tem chance de você focar mais na sua independência e escolhas próprias, né? Você sabe que eu falo isso e eu poderia aqui puxar várias histórias de consultório, de clientes que eu vi recomeçando, de mulheres que eu assisti se separando e depois eu recebi convites de casamento, histórias de amor, não só de amor, mas de sucesso, mulheres que passaram por um processo de separação e aquilo foi o impulso para ela recomeçar na carreira, para ela ter mais sucesso financeiro, um impulso para ela emagrecer, para ela se sentir mais bonita, para ela se sentir mais feliz com ela mesma. A gente brinca que às vezes a gente vê no Instagram, de repente a mulher começa a parecer mais bonita, e a gente fala, acho que ela se separou, né? Então, muitas vezes, o processo de separação, ele também é um impulso para você se reencontrar de outras formas. E óbvio, tem tantas histórias que eu poderia trazer e eu vou escolher trazer a história da minha avó. Porque, nossa, nem sei porque veio essa história assim, e de fato, imagino porque eu falei, né, dessa fase da idade dos 40 anos, de recomeçar. E aí a minha avó veio em mente porque a minha avó recomeçou aos 40. Ela tinha um casamento com 6 filhos e ela descobriu que esse casamento não era o que ela imaginava, o que ela sonhava. E ela se separou, numa época onde mulher nenhuma se separava.
E ela recomeçou. E ela puxou a força, a coragem, pegou os filhos dela e foi pra briga, sabe? Ela prestou uma faculdade, passou na universidade, depois prestou concurso público e sustentou todos os filhos dela. E eu realmente me emociono contando a história da minha avó, porque talvez sem ela saber, ela me deu a força para eu recomeçar. Uma, duas, e eu recomeçarei quantas vezes for necessário, porque eu realmente acredito na felicidade da mulher, eu acredito na felicidade do ser humano, eu acredito na felicidade de todos nós podemos ser felizes. A gente não precisa viver uma história triste, ou uma história de frustração, ou uma história com agressões, uma história... Se você pode recomeçar. E eu só trouxe a história da minha avó, porque assim como eu tive o impulsionamento, ou seja, quando eu olho para trás, eu vejo a história da minha mãe, que teve um casamento, né, contínuo, e só se separou com a morte do meu pai. E eu também tenho a história da minha avó, mãe do meu pai, que recomeçou aos 40. E o que será que você aí precisa ter na sua vida para você entender que é possível recomeçar? Entender que dentro da sua jornada, dentro da sua história, você pode ser a avó dos seus netos, das quais eles se orgulham e se emocionam ao contar. Então, qual é o pavio que está dentro de você e que a gente pode acender para que você entenda que recomeçar faz parte do jogo? Nós estamos nessa vida para recomeçar. Nós estamos nessa jornada para a gente cair e levantar. Nós passamos por um processo de aprendizado desde o dia que nascemos. E se a gente não estiver disposto a se abrir para uma nova história, como que a gente levanta todos os dias? A cada minuto da nossa vida, um minuto se vai e outro recomeça. A cada instante que você está aqui me escutando, já é um instante que se foi e um novo instante está aí por vir. O recomeçar a sua vida significa você continuar a sua caminhada em prol da sua felicidade. E, gente, vamos falar um pouquinho dos filhos aqui? Porque, olha, o que a gente ensina para os nossos filhos, assim como minha avó virou para mim um exemplo de recomeço, o que nós ensinamos para os nossos menores sobre recomeço? A minha avó, ela é maior que eu, né? E eu sou menor que ela. E obviamente que ela abriu caminhos. E o que você pode mostrar para o seu filho, assim como a minha avó me mostrou? Uma vez que você fica estagnado na sua vida, você acaba mostrando para os seus filhos que vale mais a pena ficar estagnado. Ou seja, se eu perguntasse agora para você, o que você acha do seu filho não cuidar dele mesmo? O que você acha do seu filho escolher ficar numa vida estagnada? O que você acha de optar, né? Se eu te contasse aqui que seu filho está optando viver na infelicidade do que viver na alegria. Ou o que você sente aí quando eu te falo que seu filho desistiu de ter um relacionamento amoroso? Eu imagino que muitas de vocês vão falar, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para o meu filho. Então por que você está trazendo isso para você? Então por que você está ensinando isso a ele todos os dias? Uma vez que você ensina, uma vez que você escolhe ficar estagnada, escolhe não ser feliz, escolhe não recomeçar, você está mostrando para ele que essa é uma maneira correta, que essa é uma possibilidade. Ficar estagnado é uma possibilidade. Afinal, ele olha para você e tem em você exemplos. Crianças, elas respondem muito mais aos nossos comportamentos, ou seja, nós somos os exemplos deles, mais do que a gente fala. Se a gente falar para o nosso filho, filho, você tem que ser feliz, mas você não busca pela sua felicidade, como que ele vai buscar pela felicidade dele? Como que ele vai saber que
buscar pela felicidade é a maneira correta de viver. E olha, esse é um tema delicado, mas extremamente importante, porque muitas vezes a gente acha que está protegendo o filho quando a gente abre mão da nossa vida, né? Mas o efeito, ele pode ser exatamente o contrário. Você viver uma vida dependente do filho vai trazer um peso para a criança. Você sabe que no consultório eu escuto muito algumas frases. Tem uma que é: minha vida agora é só do meu filho. Ou então, eu me anulei, sabe? Para ele não sofrer. E tem uma outra que eu não quero mais me envolver com nada, não quero me machucar de novo. Então eu vou focar nele a criança, né? E aí muitas mães, elas realmente deixam as suas vidas de lado para poder cuidar dessa criança, se escondendo atrás dessa criança. Esse é o maior ponto. E quando o medo, né, ele guia nossas escolhas, ele acaba aprisionando tanto a mãe quanto a criança. E você sabe, olha gente, não é só uma fala de quem assiste no consultório, tá? A própria neurociência, ela já comprovou isso. Tem um estudo da Universidade de Harvard que ela mostrou, né, que o cérebro da criança, ele é moldado pelas experiências que essa criança vive, né? Pelas experiências emocionais dessa família. Então a criança, ela tá ali se desenvolvendo e ela tá vendo e assistindo uma série de comportamentos dessa mãe, dessa família. Até os 12 anos, ele registra padrões de comportamentos como se fossem verdades absolutas. Ou seja, o que você mostra vira a lente, né, com que ele vai enxergar o mundo lá fora. Então, se você aí deixa de cuidar de você, se você aí se deixa de lado, é isso que você está mostrando para o seu filho, é esse comportamento que você está mostrando para o seu filho. E quando a mãe decide não recomeçar, a criança, sem ela perceber, ela assume o papel, né, de ser a razão da felicidade da mãe. Ele pensa assim, sabe, se minha mãe não tem mais nada, ou seja, eu sou tudo na vida da minha mãe, então eu preciso preencher esse vazio. Ele não se autoriza a viver uma vida longe de você. Ele se sente responsável por você. Isso é um peso enorme, sabe? É como colocar uma mochila cheia de pedra nas costas de uma criança e pedir para ela seguir correndo. Ele tem que estar livre para viver a vida dele. Ele tem que olhar para você e perceber que ele pode ir porque você vai ficar bem, sabe? A criança até tenta ir, mas ela vai cansando, ela vai se sentindo culpada por não dar conta de carregar a vida da mãe junto com ela. Então, eu não sei se você conhece aí alguma história de algum homem, de alguma mulher, enfim, que não conseguiu se relacionar. E não conseguiu se relacionar porque muitos, tá, gente? Eu tô aqui contando alguns casos, eles estão presos a essa mãe. Tem uma outra pesquisa, que eu não lembro o nome agora, eu vou colocar aqui, tá? Que ela mostrou que filhos de pais que estão emocionalmente esgotados, ou seja, que demonstram que estão sempre esgotados, né? Eles têm 30% mais chance deles desenvolverem a ansiedade na adolescência. E por que isso? Porque eles absorvem a sobrecarga como se fossem deles. Eles estão ali no dia a dia assistindo a esses comportamentos e aquilo serve como espelho para eles, né? É como uma planta que precisa de luz para crescer, sabe? Ela até sobrevive na sombra, certo? Mas ela não vai florescer. Então, você soltar o seu filho é a grande arte. E para você soltar o seu filho, você precisa ser feliz e recomeçar, sabe? Você tem que dar a ela a oportunidade de renascer. Como que uma borboleta vai nascer, né, se ela não sabe quebrar a casca? E é esse lugar, ela precisa ficar ali no ninho da mãe para ver a mãe feliz e ela continua lagarta. E eu sei que recomeçar assusta, sabe? Dá medo de julgamento, dá medo de fracassar, né?
de novo, dá medo até de ser chamada de egoísta, né? Porque muitas pessoas, como assim? Né? Ela vai viver uma vida e aí dá medo. Mas você sabe, o que é egoísmo de verdade? É você mostrar um exemplo para o seu filho que a vida não existe recomeços. E a vida é feita de recomeços. Você cai, e não é só no relacionamento, e você levanta. E aí, sabe, vem aquela crença que eu ouço quase todos os dias, ou que eu já escutei muito, eu já passei dos 40, já tô velha para recomeçar. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa. Não existe um prazo de validade para ser feliz. Não existe, sabe? Essa ideia, ela não nasceu em você. Ela foi colocada pela sociedade, pelo medo, pelas comparações, talvez por crenças, né? Quem te disse que não vale a pena recomeçar? Em que lugar que você aprendeu que não vale a pena recomeçar? Desde pequena, né, nos ensinaram que existe uma linha do tempo. A gente tem que namorar, casar cedo, ter filhos, viver um roteiro pronto. E quando a vida não segue esse roteiro, a gente acha que falhou. E aí a gente carrega essa sensação de responsabilidade, culpa, por não ter conseguido carregar aquele roteiro que a gente cresceu de alguma maneira escutando, vivenciando na sociedade ou dentro da nossa família. Né? Mas quem disse que precisa ser assim? Sabe, eu já acompanhei muitas mulheres recomeçarem, de idades diferentes. Sabe, tem mulheres de 35, mulheres de 40, e sei que existem mulheres de 70, 80, 90 que estão recomeçando. E você sabe o que eu mais escutei já? Eu devia ter começado antes. Eu devia ter começado antes. Recomeçar não tem a ver com a idade, sabe? Tem a ver com coragem, como eu disse no começo. É você enfrentar o medo. É coragem de olhar para você mesma e dizer, eu mereço mais, sabe? Eu não sou, eu não vou parar a minha vida aqui. E quando você olha para isso e entende que isso faz bem para você, faz bem para o seu filho, né, para a felicidade de ambos, vale a pena seguir. Se seu filho merece uma mãe feliz, você merece a chance de recomeçar. E é esse lugar que é importante registrar, sabe? Então, olhar para toda essa história e entender quais são os meus traumas, faz uma lista, pega um papel, quais são os meus medos reais, põe no papel e de preferência a lápis, sabe assim, escreve a caneta, faça uma lista dos seus medos. E depois que você fizer uma lista dos seus medos, vai um a um e se pergunta, isso é real? Quando eu entrar numa relação, isso é fato que vai acontecer? Olha, o passado já foi, o presente você está vivendo e o futuro a gente não sabe onde ele está, como ele vai ser. Viver o presente é viver com o aprendizado do passado e com as incertezas do futuro. O que você vai viver na sua história, o que você vai carregar na sua jornada, a gente não sabe. Agora, o que você já viveu, o que você já passou, você já sabe. Então, assim como você vai escrever um papel com todos os seus medos, você vai escrever um papel com todos os seus aprendizados. O que essa relação anterior que você viveu, sabe, te ensinou? Quais foram as preciosidades, quais foram as pérolas, quais foram os aprendizados que você pode carregar daqui para diante? Ou seja, quando você estiver diante de uma relação, ou quando você estiver com receio de recomeçar, que mulher é essa que hoje carrega esses outros aprendizados que aquela menina lá atrás não soube carregar? Então, quando você estiver naquela estrada, ao invés de você ter medo do buraco que você pode cair, aquele buraco que você sabe que está ali, vá preparada para ele. Saiba quais são os planos, os projetos, os desejos, né?
que você realmente tem? Quais são os desafios que você pode encontrar? Escreve aqui em comentários. Por onde você vai recomeçar?